noite, Abel. Seja bem-vindo. O Castilho vai pedir você para trabalhar um pouquinho. Pois não, meu irmão. Você fazer a leitura aí do currículo do nosso palestrante. Declinar o currículo que eu tenho do irmão Emilião. O irmão Emilião é muito fácil. Ele é uma pessoa especial e nos brindou já com várias palestras excelentes que acresceu muito ao nosso aprendizado e nosso conhecimento maçônico. O irmão Emilião, ele foi venerável da loja Espírita et Veritas no período de 2013 a 2015. É uma loja de rito adoniramita, da qual ele é o atual orador. Ele é o idealizador da revista O Quarto de Hora, da qual eu já fiz uso e gosto muito. Ele é um irmão, ele é frater Rosa Cruz, e é um palestrante brilhante. Ele é solicitado por diversas lojas. Eu acho que mais de 3 dezenas de palestras virtuais ele já nos brindou com diversos temas. Apenas nesse período da pandemia que nos assolou para cá. Então, se eu fosse relatar aqui o currículo completo desse nosso irmão, eu ia levar mais tempo do que a palestra dele. Então, eu prefiro ficar com esse currículo mínimo, que já é de grande valor. Obrigado, nosso irmão Sérgio Antônio, por nos brindar com mais essa palestra, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Eu agradeço pelo carinho, meu amado irmão Carlos Castilho, mas eu queria avisar aos demais irmãos aí que o nosso amado irmão Carlos Castilho é meu amigo, então o amigo não coloca defeito, ele só faz elogios, né? Então não acredito muito no que ele fala. Mas eu não sei nenhum defeito do irmão, perdão. Amigo não vê defeito? Meus irmãos, então vamos ver se nós começamos naquele horário previsto, são 20 horas e 3 minutos. Antes de mais nada, invocamos aqui o auxílio do nosso Supremo Arquiteto do Universo, o grande arquiteto do Universo, para que nos proporcione, nesta noite de hoje, um entendimento suficiente para bem receber essa mensagem que vai ser passada. Pediria aos irmãos que pudessem silenciar seus microfones para que evitasse essa interferência na palestra. E, passando para o nosso irmão Emilião, que já foi declinado aí o seu currículo mínimo, para que, antes de mais nada, fizesse aquela exortação que costuma fazer, tá bom, meu irmão? Tens a palavra. Com muito gosto, meu amado irmão João Dias. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os amados irmãos. Eu peço aos amados irmãos que, antes de começar a apresentação, nós procuremos nos aliviar das tensões cotidianas, das incertezas, angústias, né, dos nossos medos, que têm sido amplificados, infelizmente, por esse período de sofrimento pelo qual a humanidade vem passando, para que assim a gente possa aliviar os nossos corações. E com os nossos corações aliviados, que nós possamos, cada um de nós, dentro da sua fé, encaminhar a mentalização ao Deus do entendimento de cada um de nós, aquele que nós maçons chamamos de grande ou supremo arquiteto do universo, e, em primeiro lugar, agradecer a ele por permitir que nós estivéssemos mais uma vez aqui reunidos, né, virtualmente, mas todos irmanados por essa fraternidade que une os maçons espalhados pela face da Terra. E, em seguida, roguemos a ele para que, na sua infinita sabedoria, nos inspire para que os temas aqui abordados hoje sejam do benefício de cada um de nós. E, por fim, que ele permaneça nos guiando, protegendo e iluminando. Que assim seja. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que para mim é uma honra muito grande, um prazer muito grande falar para o grupo RB Graus Simbólicos. Eu iniciei essa minha carreira, se é que assim eu posso chamar, de palestrante durante esse período de pandemia, justamente aqui nesse grupo. Sempre que eu volto aqui, eu registro, né, eu externo esse meu carinho, essa minha gratidão. São irmãos muito queridos, são realmente fraternos irmãos. Antes de começar a apresentação em si, gostaria de fazer apenas algumas observações, né? Em primeiro lugar, que os comentários, né, o que eu vou fazer é apenas demonstrar a minha interpretação pessoal, né, a minha opinião a respeito do tema, né? Portanto, o conteúdo dessa apresentação não representa a posição oficial do Grande Oriente do Brasil, nem de qualquer potência maçônica, seja ela simbólica ou filosófica. Portanto, amados irmãos,
tenham certeza que eu não tenho a pretensão, a presunção de ser o arauto, o proclamador da verdade. Eu estou apresentando apenas o meu entendimento a respeito da questão, e claro que todos os amados irmãos têm o amplo direito a pensar de maneira contrária, de acordo com as suas próprias convicções. Bom, o tema, né, do patrono da maçonaria, como eu ia falando, é um tema que ele gera alguma controvérsia, né? O que eu vou tentar demonstrar aqui é o meu entendimento, como eu já falei a respeito dele. Vou fazer isso dessa maneira que eu estou colocando nessa espécie de introdução ou índice do que vai ser o conteúdo dela, né? Eu vou fazer as minhas considerações iniciais a respeito do tema, tentar explicar o que é um patrono, né? Informar sobre os candidatos e desenvolver os outros temas aí que eu não vou ficar lendo todos aí, vai ser disponibilizado para os amados irmãos. Os amados irmãos vão poder ver cada um deles com mais vagar durante a apresentação. Eu vou começar justamente fazendo essas considerações iniciais, né? E eu começo afirmando, né, e isso eu acho que nenhum de nós tem dúvida, de que a maçonaria especulativa, né, a maçonaria moderna, nasceu cristã, né? Embora nessa época, lá no início do século XVII, já houvesse eclodido a reforma religiosa, né, ou seja, já houvesse a fragmentação da religião cristã, a religião cristã continuava sendo a religião predominante no continente europeu, né? A gente tinha, se nós pegarmos o mapa dessas religiões na época, nós vamos ver que nós temos aí o calvinismo, o anglicanismo, a igreja grego-ortodoxa, a igreja apostólica romana, a igreja presbiteriana, mas, enfim, todas elas ramos do cristianismo, né? Então, eu diria que a maçonaria nasceu cristã justamente por falta de opção, porque era justamente o que se tinha, né? O contexto da civilização europeia naquele momento era justamente a base cristã, né? A igreja ainda continuava manipulando, ainda continuava resguardando todo o conhecimento, né? As escolas, os professores, eram muitos deles padres, sacerdotes, clérigos, ou seja, o conhecimento ainda estava na mão da igreja, e essa igreja era cristã, né? E a prática corrente na cultura cristã, desde os seus primórdios, era adotar um santo, né, como o seu protetor ou como o padroeiro. E nesses termos, né, por conta do próprio contexto em que a maçonaria se inseria, não ocorreu de forma diferente. Se a gente observar que James Anderson, né, que foi o presidente da comissão que estabeleceu lá a compilação das Old Charts, era um pastor presbiteriano, que desaguilheiro, um clérigo, nascido numa família ligada à religião huguenote da França, nós vamos ver que a influência religiosa estava presente, sim, nas constituições de 1723, né? E há claras referências cristãs nessas constituições quando a gente faz o exame delas, quando a gente lê. E por todas essas evidências, né, não deveria haver dúvida, na minha opinião, com relação à identidade do real patrono da maçonaria. E, nesse sentido, eu quero dizer que esse questionamento é praticamente exclusivo dos maçons brasileiros. Os maçons brasileiros é que levantam essas dúvidas. Nesse período de lives, eu constatei que essa dúvida, nesse questionamento dos irmãos brasileiros, já contaminou os maçons portugueses. Em Portugal também já há uma corrente que discorda e que duvida de quem é o real patrono da maçonaria, né? E minha intenção nessa apresentação é apenas apresentar fatos históricos e evidências que, no meu entendimento, podem esclarecer a identidade do patrono da maçonaria. Evidentemente, como já falei anteriormente, vai ficar o juízo de valor à conta de cada um dos amados irmãos. Bom, resumidamente, eu vou tentar explicar o que é um patrono, né? Segundo a tradição cristã, né, o patrono, ou padroeiro, né, de onde derivou os padrinhos, né, é um santo protetor a quem é dedicado um local, um recém-nascido, uma profissão, uma associação, um animal, um templo, dentre muitas outras hipóteses, né? E caberia a esse patrono, a esse padroeiro, a proteção e a guarda espiritual, né? O auxílio metafísico, o auxílio espiritual a essa pessoa, ou a esse lugar, né? Essa construção. Mas isso, na verdade, não é um costume cristão, né? Ele não nasceu com o cristianismo. No Antigo Egito, por exemplo, as cidades já eram dedicadas a uma divindade específica. E esse conceito passou também para a Grécia e Roma antigas, né? Onde essa prática foi mantida. Inclusive, foi dessa prática, né, que surgiu os Jogos Olímpicos, né, a Olimpíada. Cada um dos deuses gregos defendia, representava uma cidade, né? E essa prática
provavelmente foi absorvida pelo cristianismo após o primeiro concílio de Nicéia, ocorrido em 325, quando Constantino justamente promoveu o sincretismo entre as correntes cristãs existentes, porque haviam muitas correntes cristãs na época, e as religiões pagãs, né, resultando no formato do cristianismo que nós conhecemos atualmente. A prática comum nessa época era devotar como patrono, como padroeiro, como protetor, o santo comemorado na data do nascimento da pessoa ou na data da fundação da igreja, da cidade, seja lá o que for, né? Modernamente, atualmente, né, esse conceito de patronato se estendeu à sociedade laica, né, à sociedade não religiosa. Como, por exemplo, nós temos o caso dos patronos dos formandos acadêmicos, né? Há um representante de turma ali que se chama patrono, né? Nós mesmos, da maçonaria, quando ingressamos na maçonaria, ingressamos através de um padrinho, né? No rito adoniramita, por exemplo, né, o patrono é aquele de quem nós recebemos o nome histórico, né? E essa prática da sociedade laica, né, da sociedade não religiosa, com certeza suscitou a ideia, que é muito comum atualmente, de que patrono e padroeiro não são a mesma coisa, não representam a mesma essência, né? Mas em 1717, com certeza absoluta, era este o conceito. O patrono e o padroeiro eram a mesma coisa. E aí nós vamos aos candidatos, né? Em ordem cronológica, nós temos à esquerda do slide São João Batista, no centro São João Evangelista, e à direita São João do Chipre, né, que os maçons chamam de São João Smoller, né? Ressaltando que na Igreja Católica mais de 30 santos foram canonizados com o nome de João, né? Mas dentre esses mais de 30 santos, nós temos apenas esses 3 candidatos, por assim dizer, se apresentando, né, e se apresentando pela interpretação dos maçons como sendo os possíveis padroeiros da maçonaria. Vou começar, cronologicamente, por São João Batista, né? São João Batista era primo de Jesus, né? Filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, e teria nascido 6 meses antes dele, né? 6 meses antes de Jesus, no dia 24 de junho. O Batista é citado nos 4 evangelhos canônicos e também, curiosamente, por Flávio Joséfo, né, que era o maior historiador judeu da Antiguidade, numa obra intitulada Antiguidades Judaicas. Alguns, inclusive, indicam, né, entendem que essa citação seria uma comprovação documental de que aquele que era chamado de pregador do deserto, né, o arauto do novo reino, teria realmente existido. O João Batista era devotado a Deus, ele era um nazarita, né? Nazarita era uma corrente existente no povo judeu na época. O juiz Sansão das Escrituras era um nazarita, alguns autores dizem que Jesus também era, né? E era uma seita que tinha uma série de restrições, né? Eles eram devotados a Deus desde o seu nascimento, não podiam cortar o cabelo, não podiam ter relações sexuais sob determinadas circunstâncias, a comida, a alimentação, a bebida também era muito regrada, né? E o que ele fazia era pregar, né, a vinda do Messias, né, do Salvador, daquele que iria redimir, né, iria libertar o povo judeu, e o fazia isso com base no arrependimento, né? Ele exortava as pessoas a se arrependerem dos pecados cometidos para se prepararem para a vinda do reino de Deus, né? E para isso ele executava um rito de passagem que se chamava batismo, né, e o fazia nas águas do Rio Jordão. O próprio Jesus se submeteu a esse ritual. Há uma passagem notável no Evangelho de Mateus que afirma que foi ali exatamente que Jesus recebeu a inspiração divina, né? Ele se torna um avatar, onde o Espírito Santo, no formato de uma pomba, desce sobre sua cabeça. Ele, João Batista, avisava, né, alertava, exortava as pessoas de que ele batizava na base do arrependimento e com água, né? Mas aquele que viria depois dele, que era Jesus, de que ele não era capaz, não era digno de sequer levar as sandálias, ele batizaria com fogo, né, na base do Espírito Santo. Ele foi executado por ordem de Herodes Antipas, né, por força da intervenção de sua mulher, Salomé, e teve a sua cabeça decepada e levada a ele numa bandeja de prata, né? E o Batista se tornou o mais popular dos santos cristãos no século I. Eu diria que a sua popularidade só foi ultrapassada pelo próprio Jesus, e mesmo assim por volta da ocasião
do Concílio de Nicéia, né? E aqui eu não estou cometendo nenhuma heresia, estou citando um fato histórico. João Batista era alguém muito querido da civilização judaica, do cristianismo primitivo, né? E as festas juninas, que chegaram ao Brasil através de Portugal, inclusive, têm origem na comemoração deste santo. Ele é considerado pelos católicos o protetor da fala, da voz e da garganta, né? Inclusive, as 7 notas da escala musical, né, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, foram retiradas das iniciais de um hino em latim que era dedicado a ele. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Alguns autores maçônicos o associam ao solstício de verão no hemisfério norte, justamente por conta da data do seu nascimento. Seguindo a cronologia, nós temos João Evangelista, que era o mais jovem dos discípulos de Jesus e o único dos 12 que testemunhou a sua crucificação, né, o seu martírio final. Ele era chamado de discípulo que Jesus amava, né? Ele era uma espécie de escolhido. Parece que Jesus tinha um carinho muito especial por ele. E é atribuído a ele a autoria de um dos 4 evangelhos ditos canônicos, né? Os 4 evangelhos que fazem parte da Bíblia oficial do cristianismo. E esse evangelho é aquele que é considerado o mais místico de todos, que fundou a tradição joanita, né, que também é conhecida como cristianismo esotérico ou gnosticismo cristão, né? Ele foi perseguido após a morte de Jesus, após a execução dele, foi preso e torturado por ordem do imperador Domiciano, né? E a seguir ele foi exilado, já em idade avançada, para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o famoso livro das revelações, né, o Apocalipse, né, que descreve o fim do mundo, o final dos tempos, e ao qual se refere o livro dos 7 selos, sobre o qual um cordeiro repousa, um cordeiro branco, com uma bandeira branca com uma cruz vermelha, e que se caracteriza justamente como símbolo do rito adoniramita, né, e esse símbolo do rito adoniramita é chamado de Stekne. Ele é comemorado no dia 27 de dezembro, que é a data do seu nascimento, e por conta dessa data, alguns autores maçônicos o associam ao solstício de inverno no hemisfério norte. O terceiro dessa escala é São João do Chipre, né? São João do Chipre, que é chamado pelos maçons comumente de São João Smoller, né? Alguns o chamam também de São João de Jerusalém. Ele nasceu em Amatos, né, uma cidade do Chipre, em 556 e morreu em 619. Ele era de família nobre, o pai dele era o governador, né, e ele renunciou à sua riqueza justamente para abraçar o sacerdócio cristão. Ele chegou a se casar, mas pouco tempo depois ficou viúvo, né, e a partir daí ele decidiu ingressar na vida religiosa, onde ele vai se tornar mais tarde bispo de Alexandria, no Egito. A sua geologia, a geologia dele diz que ele era extremamente caridoso e dedicou o seu ministério praticamente exclusivamente ao auxílio dos pobres e dos desvalidos, né? Nesse sentido, diz que ele criou um cadastro dos pobres de Alexandria, que chegou a conter 15 mil nomes, que era uma cifra fantástica para essa época, né? Justamente com o objetivo de organizar o auxílio a eles, para que todos recebessem um quinhão, pelo menos, desse auxílio. Também abrigou os cristãos, né, que foram exilados da Pérsia após o ano 600, quando explodiu lá o islamismo, né, e que passaram a ser perseguidos, né. Há registros também de que ele enviou recursos para reformas de igrejas e alimentos para Jerusalém, porém, ele jamais colocou os pés na Cidade Santa. Ele nunca foi à Cidade Santa. Ele tentou, inclusive, ir até lá, mas no momento que ele estava se dirigindo a Jerusalém, ele acaba ficando doente no meio do caminho e acaba morrendo. As suas relíquias encontram-se guardadas em Veneza desde 1974. Curiosamente, ele não é o padroeiro do Chipre, apesar dessa sua ligação, né, do seu nascimento no Chipre, né, o padroeiro do Chipre, na verdade, é São Barnabé. E outra curiosidade é que o santo considerado Smoller pelo Vaticano, e essa informação é justamente da página oficial da Santa Sé, né, do Vaticano, é São João Crisóstomo, né? No entanto, é possível encontrar referências a ele com esse título de Smoller nas páginas das arquidioceses brasileiras, em mais de uma, inclusive. Bom, e aqui eu vou falar sobre uma divindade, não é uma divindade católica, né? É um deus romano, Janus, né? E não existe, né? Apesar da cultura, da civilização romana ser uma espécie de cultura esponja, né? Ele absorvia a cultura dos territórios conquistados, e a mitologia grega se tornou a base da sua religião. Não existe correspondência dessa divindade, desse deus Janus, na mitologia grega, né?
Ovídio, o poeta, né, associa Janus à divindade Caos, essa sim existe no panteão grego, né, e ele teria adquirido a sua forma justamente após a criação do universo. Ovídio explica também que ele era o guardião das cortes divinas, ele era uma espécie de porteiro celestial, né? Era ele que permitia a passagem pela porta dos deuses, né? Para se chegar ao Olimpo, para se chegar à morada dos deuses, era preciso passar por ele, ele era o guardião desse portal. E é por essa razão que ele é representado com duas faces, né? Uma voltada para um lado e outra para o outro, a direção oposta, né? Representando justamente a vigília, né? Tentando perscrutar tudo que está acontecendo ao seu redor. Porém, com o passar do tempo, né, esse seu olhar nas suas direções acabou se tornando a representação do passado e do futuro, né? Houve uma transformação dessa divindade, né? E aí Janus passa a ser considerado o deus dos inícios, né? Janeiro, né, o primeiro mês do ano, inclusive, foi batizado com esse nome em sua homenagem. E vem daí o conceito que nós temos e que nós conhecemos dele ser considerado o deus das iniciações, né? Alguns autores, inclusive, defendem que o nome João, atribuído tanto ao Batista quanto ao Evangelista, tenha sido inspirados no deus Janus, né? Já que os personagens cristãos possuíam nomes hebraicos completamente diferentes. O Batista, por exemplo, se chamava Yenohan, né? As escolas iniciáticas e a própria maçonaria adotaram Janus como símbolo do processo de iniciação, com base nesse seu conceito de ser o deus das iniciações. E também associaram as suas duas faces aos 2 solstícios anuais, né? Defendendo com isto a hipótese do sincretismo entre João Batista e João Evangelista com os solstícios. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os equinócios. Amados irmãos devem estar um pouco surpresos, que eu tenho falado de solstício, e abro um slide com equinócio. Eu vou tentar explicar por que eu faço essa argumentação. A expressão equinócio deriva do latim equinótio, que significa exatamente noite igual, né? E ela se refere a um fenômeno astronômico que ocorre em 2 períodos do ano, marcando exatamente o início da primavera e do outono nos 2 hemisférios, evidentemente de forma invertida, primavera no norte e outono no sul, né? Nessa data específica do ano, os 2 hemisférios terrestres assumem, em relação ao seu eixo, uma posição perpendicular em relação ao trânsito do Sol, o que faz com que a duração do dia seja equivalente à da noite. Nós vemos isso representado aqui nesse slide, como se nós passássemos uma linha reta no eixo da Terra e nós temos noites e dias solares, né, iguais, né? Os raios solares pegando exatamente um hemisfério inteiro e as sombras tomando conta do outro, né? As escolas iniciáticas do hemisfério norte celebravam o início do ano justamente no equinócio de primavera, né, no dia 21 de março. Né? E o próprio calendário adoniramita, um calendário maçônico que era utilizado no início do Grande Oriente do Brasil, inicia o ano justamente nessa data. E essa prática, né, das escolas de mistério se deu em virtude da associação que eles faziam do renascimento da natureza após o rigor do inverno, né? Como se a vida ressurgisse das cinzas, né? Do nada, do gelo, do frio, surgisse novamente a natureza exuberante, né? Mas essa data, na realidade, astronomicamente, ela sofre uma variação de 6 horas a cada ano. Então, assim, ela varia entre os dias 20 e 21 de março. Porém, as escolas iniciáticas mantinham a data como 21 de março, sendo o marco inicial dos anos, né? E o equinócio de outono, por sua vez, ocorre entre os dias 22 e 23 de setembro. Mas, nesse sentido, é necessário ressaltar que nenhuma escola iniciática comemora o equinócio de outono. Eles comemoram exatamente o equinócio da primavera por conta do seu simbolismo de renascimento da vida, né? Era isso que eles comemoravam, era isso que essas civilizações antigas queriam transmitir através dessa associação. A maçonaria adotou o culto a esses 2 equinócios justamente em virtude dessas 12 horas iguais de trabalho, né? Nós temos aqui as 12 horas do dia do trabalho e as 12 horas de descanso da noite, né? Nós trabalhamos desde o meio-dia até a meia-noite, simbolicamente, né? E diversos autores maçônicos associam os solstícios, como eu falei, a São João Batista e São João Evangelista, principalmente pela proximidade da data de comemoração desses 2 santos, porque os solstícios ocorrem em 21 de junho e 21 de dezembro, né, inverno, verão e inverno no hemisfério norte. Mas nós vamos ver que os solstícios são exatamente esses momentos aqui, né, são momentos extremos, né? Nenhuma escola iniciática
comemorava o verão e o inverno, porque para nós, no clima tropical, nós vivemos um país tropical que não existe um rigor, né, uma diferenciação grande entre as estações do ano, mas no hemisfério norte não ocorre dessa maneira. O frio é muito intenso e muito rigoroso, e o calor da mesma forma. Então, simbolicamente, eles representam a morte da natureza, seja pelo fogo ou seja pelo frio, né? Existe na própria mitologia nórdica a história, né, a lenda do Ragnarok, que é quando um lobo gigantesco come o sol e a Terra entra num período glacial, enfim, eles simbolizavam isso com a morte. Então não faz sentido que essas tradições iniciáticas comemorassem a morte, eles comemoravam a vida. Então o que eles comemoravam eram os equinócios. A aplicação dos solstícios, a interpretação dos solstícios com relação à maçonaria parece ter sido influência da maçonaria norte-americana. Parece que os Estados Unidos fizeram a associação e eles cumprem isso, eles têm muitos trabalhos a respeito dessa associação. Mas, na minha opinião, é uma associação equivocada sob o ponto de vista iniciático. Bom, existem evidências, na minha opinião, tanto na literatura maçônica quanto na literatura profana, que são capazes de dirimir as dúvidas sobre a identidade do patrono da maçonaria. E, na minha opinião, no meu entendimento, o simples exame desses elementos deveria ser suficiente para encerrar o questionamento, né, para dissipar as nossas dúvidas. Mas, na prática, isso não ocorre, notadamente na maçonaria brasileira. Eu volto a afirmar, os maçons brasileiros é que questionam isso de uma forma muito intensa, né? E o que me proponho, a partir daqui, é examinar essas evidências para que, evidentemente, cada um de nós possa formar o seu próprio juízo de valor. E a primeira evidência que eu chamo aqui são exatamente as constituições de Anderson, né? A Grande Loja de Londres Westminster foi fundada no dia 24 de junho de 1717. Né? Nessa data, inequivocamente, comemora-se o dia de São João Batista. Né? E como nós vimos, como eu falei nos primeiros slides, a prática cristã era entregar a guarda, né, como padroeiro, como patrono ao santo, no dia em que a criança nascia, no dia em que a igreja era inaugurada, no dia em que a cidade era fundada. Né? E lá nos Regulamentos Gerais 22 dessas constituições, que foram promulgadas em 1723, existe o seguinte texto, né? Todos os irmãos de todas as lojas ao redor e em Londres e em Westminster deverão ter uma comunicação e celebração anuais em lugar conveniente, no dia de São João Batista ou no dia de São João Evangelista. E eu chamo a atenção dos amados irmãos que a conjunção é alternativa, não é aditiva. Ou quer dizer, ao invés de, na impossibilidade de, na impossibilidade de se realizar nesse dia, e não e. Então, ele não está dizendo que tem que se comemorar no dia de São João Batista e no dia de São João Evangelista, não é aditivo, né? E prossegue. Como a Grande Loja acha mais adequado, em novo regulamento, ou seja, deveria haver um novo regulamento para estabelecer um dia diferente do dia de São João Batista, tendo nos últimos anos, ele reforça, se reunido no dia de São João Batista sob condição, ou seja, a condição dessas comunicações, dessas celebrações anuais, era que ocorresse no dia de São João Batista. Mais à frente, né, ele prossegue com a sua explanação. Mas se deve haver uma festividade para todos os irmãos, ou não. Ainda assim, a Grande Loja deve se reunir anualmente em lugar conveniente no dia de São João. E aí alguns vão dizer, ele não diz qual é. Né? Ou se for domingo, então no próximo dia, para que todo ano se escolha um novo grão-mestre adjunto e grandes vigilantes. Né? Eu entendo que essa condição alternativa é uma opção diante de uma impossibilidade, que ele pretendia que fosse realizada justamente no dia de São João Batista, né? No dia de fundação da Grande Loja de Londres e Westminster. Mais à frente, né, em 1781, Guilherme de Saint-Victor, né, publica uma obra que é intitulada Recueil précieux de la maçonnerie de l'Iramité, compilação preciosa da maçonaria do Niramita em português, e no volume 1 ele estabelece a opinião dele a respeito do patrono da maçonaria, ou seja, é a primeira prova documental, por assim dizer, que nós temos, ligada evidentemente ao rito do Niramita, e que fala sobre o padroeiro da maçonaria. E ele diz isso nos seguintes termos: a maçonaria não é outra coisa senão o símbolo de toda a natureza.
que sua moral é homenagem que se deve prestar ao Criador do Universo, que entre nós esta homenagem é praticar a nossa religião, e que nos primeiros tempos do cristianismo apenas se fazia prosélitos após tê-los batizados, ou seja, ele dizia que os cristãos só se tornavam cristãos após o batismo, né? Eles se tornavam prosélitos após passar por esse rito de passagem. Quando esses recém-iniciados vinham à loja, faziam-se as perguntas em questão, esperando que sua resposta, venho da loja de São João, que é muito conhecida para nós brasileiros, queira dizer expressamente, acabo de purificar-me pelas águas do batismo. Né? Ninguém ignora que tenha sido São João, e ele está falando do Batista, que instituiu este sacramento. Assim, não é justo que a pergunta sobre os deveres de uma ordem seja baseada na primeira ação que essa ordem exige, ou seja, ele está associando a iniciação maçônica ao batismo de São João de uma forma bastante clara, na minha opinião. Ou seja, ele afirma que o patrono da maçonaria é São João Batista, e por isso nós dizemos que viemos de uma loja de São João, ou Batista. Avançando bastante no tempo, já chegando no século XXI, no ritual de aprendiz maçom, do rito adoniramita, publicado pelo Grande Oriente do Brasil, em 2009, nós vemos algumas exortações bastante significativas. Né? Na página 15, nós temos o seguinte texto: para o rito, né, o rito adoniramita, evidentemente, é relevante de suma importância ressaltar que toda e qualquer menção a São João neste ritual refere-se a São João Batista pelos motivos adiante expostos. E continua, da página 15 até a página 18, encerrando da seguinte maneira: com base nos fundamentos, esclarecimentos e na balizada conclusão apresentados na tradução oferecida, e ainda norteando-se no texto original da página 13 do compêndio Requier Précieux de la Maçonnerie Adoniramite reproduzido fotograficamente, verifica-se que as honrosas, procedentes e inquestionáveis referências no ritual são dirigidas a São João Batista. Ou seja, há um documento oficial maçônico estabelecendo São João Batista como patrono da maçonaria. Mas o rito adoniramita, com certeza, pode estar equivocado. Então, nós vamos ao rito brasileiro. Né? O ritual do aprendiz maçom do rito brasileiro, também publicado em 2009, na seção referente aos mistérios do grau, diz o seguinte: São João, entre parênteses, São João Batista, foi patrono das corporações de construtores ou lojas da Idade Média. A tradição joanita ou mística do cristianismo é reflexo das tradições e mistérios persas, egípcios, gregos, judaicos e anteriores. Eu não consegui compilar dos demais ritos, mas eu tenho aqui uma definição de 2 ritos que afirmam exatamente a mesma coisa. É São João Batista, patrono da maçonaria. Eu citei lá atrás, no slide anterior, o hino São João Batista, que é exatamente esse aí, que ele foi composto por um monge chamado Guiso. Esse monge era do mosteiro de Arezzo, na Itália, e foi composto em 1030. Né? Nós vemos aqui gravado em amarelo, as primeiras sílabas em latim são as sílabas que deram origem às notas, as 7 notas musicais. Esse hino dizia o seguinte: Utique ante laxis, ressonare fibris, mira gestorum, solve polluti, ladi reatum santi Ioannis, traduzindo: para que possam ressoar as maravilhas dos seus feitos com largos cantos, apaga os erros dos lábios manchados, ó São João. Né? Mais tarde, né, a nota Dó foi substituída por outro italiano, né, um músico chamado Doni, que atribuiu as primeiras sílabas do seu nome à nota Ut, até então, que ficou conhecida como Dó a partir do século XVII. Provavelmente ele fez isso com base na sonoridade, na musicalidade. Ut não é um som vocálico, não é uma vocalização capaz de promover o solfejo. Então, do Dó. Então, provavelmente, os motivos de Doni ter feito isso foram exatamente isso. Mas, no restante, todas as notas musicais são baseadas justamente no protetor da fala, da voz, da garganta, do canto, que é São João Batista. Bom, avançando até 1999, que foi o ano, no dia 24 de junho desse ano, a Ordem de Malta comemorava 900 anos de sua fundação. João Paulo II, Carol Wojtyla, né, o Papa, fez um discurso no Vaticano nos seguintes termos:
caríssimos irmãos e irmãs, por ocasião da solenidade de São João Batista, vosso santo padroeiro, está se referindo à Ordem Militar de Malta, quisestes reunir-vos para uma solene celebração na Basílica de São Pedro. Apresento-lhes as minhas boas-vindas a cada um de vós e saúdo a inteira Ordem dos Cavaleiros de Jerusalém, né, chamada Soberana Ordem Militar de Malta. Eu vou precisar desta informação para fazer uma observação um pouco mais à frente, mas o que eu chamo a atenção dos amados irmãos é que é o sumo pontífice da Igreja Católica, né, é o Papa, né, é o ordenador do Vaticano. Ele fez um discurso para a Ordem Militar de Malta, que é uma ordem importante, nós vamos ver por que um pouquinho mais à frente, afirmando que São João Batista era o patrono deles. Olha, é improvável, ainda que nós saibamos que o Papa não é infalível, como a doutrina católica tenta colocar, mas cometer uma gafe dessa natureza, né, um erro grotesco desse, perante centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, numa ordem militar, seria uma coisa praticamente impossível de ter ocorrido. Portanto, eu tenho como certo que ele estava se referindo da maneira correta. E aí nós vemos a razão, vamos ver a razão dessa discordância, dessa suspeita dos maçons brasileiros com relação à identidade do patrono da maçonaria. É devido a esse senhor aqui, que está nessa esfinge aqui ao lado direito do slide, que se chama Etienne François Bazot. Né? Ele nasceu em 1782 e morreu na década de 1860. Né? O ano não é muito preciso, não existe muita certeza quanto a que ano ocorreu, apenas que foi nessa década. Ele era um maçom francês e ele publicou em 1811 uma obra intitulada Manuel de Franc-Maçon, né? O Manual do Franco-Maçom. Nessa obra, ele defendia, ele afirmava que o verdadeiro patrono da maçonaria era São João Smoller, né? Ou São João de Jerusalém, e não São João Batista. Quando a gente examina essa obra, a gente percebe uma clara influência do discurso de Andrew Vensey, né, o Chevalier Vensey, numa tentativa de atribuir a origem da maçonaria especulativa ao tempo das cruzadas, né, os cavaleiros cruzados, as ordens templárias. Né. O livro foi considerado como uma obra de ficção na Europa, né, e vem sendo tratado apenas como uma curiosidade, né, porque o seu relato é muito romântico, muito fictício, mas por uma razão que não sei explicar, talvez justamente pela força da controvérsia, né, ele foi ressuscitado pelos maçons brasileiros e utilizado como base de argumentação. Né. Nesse relato ele conta que, numa visão, ou um sonho, né, uma mulher se dirigia a São João Smoller, essa visão teria sido de São João do Chipre, e lhe dizia: eu sou a filha mais velha do Senhor, é o rei, né, e se você for meu amigo, eu o levarei até ele. São João do Chipre teria então identificado essa mulher como uma alegoria da caridade, né, e teria sido esta inspiração para a sua vida, que foi devotada aos pobres e necessitados. E foi daí, né, dessa história, dessa lenda de Bazot, que surgiu a tese sobre São João Smoller ser o São João de Jerusalém, citado nos rituais maçônicos, e o verdadeiro patrono da maçonaria. Bom, vamos ver os argumentos dele. Né? Bazot baseava essa argumentação na seguinte exposição de motivos. Né? Ele, São João Smoller, né, São João do Chipre, deixou seu país e a esperança de um trono para ir a Jerusalém, a quem ele generosamente ajudou e assistiu os cavaleiros peregrinos. Né? Ele fundou um hospital e organizou uma fraternidade para assistir aos cristãos doentes e feridos e prestar ajuda pecuniária aos peregrinos que visitavam o Santo Sepulcro. São João, que era digno de se tornar o patrono de uma sociedade cujo único objetivo é a caridade, expôs sua vida 1000 vezes em prol da virtude. Nem a guerra, nem a peste, nem a fúria dos infiéis podia impedir suas atividades de benevolência. Mas a morte finalmente o impediu no meio dos trabalhos. No entanto, ele deixou o exemplo de suas virtudes aos irmãos que fizeram seu dever esforçar-se por imitá-las. Roma o canonizou com o nome de São João, o Smoller, ou São João de Jerusalém. E os maçons, cujos templos, destruídos pelos bárbaros, ele fez reconstruir, o selecionaram por unanimidade como seu patrono. Bom, esse é o relato romântico de Bazot. Né? É nisso que muitos autores se baseiam para defender a tese de São João do Chipre, né? São João Smoller. Mas vamos ver as contradições que esse relato contém.
Em primeiro lugar, São João do Chipre jamais colocou os pés em Jerusalém. Isso que diz é a biografia dele. Né? Os livros de história, a geologia do Vaticano conta isso. Ele nunca esteve em Jerusalém. Então, este é o primeiro equívoco, a primeira contradição dessa narrativa. Da mesma forma, ele jamais fundou um hospital na Terra Santa, apesar de ele ter ajudado, sim, as igrejas lá existentes com dinheiro e com alimentos. O hospital, na verdade, a que o Bazot se refere, foi fundado muito tempo depois, em 1099, 480 anos após a morte do santo. Portanto, São João do Chipre só poderia fundar esse hospital se ele conhecesse a máquina do tempo, que nós sabemos que é impossível, né? A primeira ocupação de Jerusalém, inclusive, pelos árabes, que ele diz que estava sendo saqueado, tal, só ocorreu em 638, ou seja, 19 anos após a sua morte. O São João do Chipre não conheceu essa situação, ele não conheceu a realidade. Da mesma forma, não havia templos maçônicos a serem reconstruídos em Jerusalém nessa época. A maçonaria simplesmente não existia, nem as guildas operativas de trabalho trabalhavam em Jerusalém, né? As guildas operativas não estavam lá, e tampouco a maçonaria operativa, que foi formalizada muito tempo depois, né? E aí eu chamo atenção para uma expressão que ele usa, né? O único objetivo da maçonaria não é a caridade. O único objetivo da maçonaria é o aperfeiçoamento do ser humano, né? É evidente que um ser humano que atinja o espírito fraternal, o amor fraternal pela humanidade, ele vai ser um maçom caridoso, ele vai ser uma pessoa beneficente por consequência e não por ser doutrinado para isso. Existem outras instituições, né, outras associações que têm isso como um objetivo comum e único, mas a maçonaria jamais teve esse único objetivo de ser uma instituição de caridade, né? E com relação aos Cavaleiros de Jerusalém, era por isso que eu citava o discurso de João Paulo II, de Karol Wojtyla, né? Os Cavaleiros de Jerusalém, na verdade, são os Cavaleiros Hospitalares, né? Ou Hospitalatários, né? Que foi uma ordem militar fundada em 1099, né? Na época da Primeira Cruzada, e foi a primeira das ordens militares de cavalaria dos cruzados, né? A primeira ordem militar da Idade Média, e a única que ainda existe até os nossos dias, apenas com o título de Soberana Ordem Militar dos Cavaleiros Hospitalatários de Jerusalém, de Rhodes e Malta. E tem como patrono São João Batista, onde eu tenho essa informação nos estatutos da própria ordem. E isso pode ser verificado na própria página oficial deles, né? Eles não seriam tão malucos de colocar na página oficial deles que o santo padroeiro deles é São João Batista, quando na verdade seria São João Smoller. Ou seja, a versão, né, a explicação de Bazot é completamente anacrônica, é completamente fictícia, né? Não aconteceu nada disso. A história derruba toda a narrativa dele. E aí vamos a São João de Jerusalém. Mas, afinal, quem é o São João de Jerusalém? Nos rituais mais antigos, inclusive, existia isso, né? As lojas de hoje, a maioria dos ritos abre sob o nome, né, o nome do grande arquiteto do universo, de São João, nosso patrono, ou de São João de Jerusalém, nosso patrono. E quem é esse São João de Jerusalém? Bom, de um modo geral, né, o que acontece geralmente é que são atribuídos aos santos a designação do local onde eles nasceram. Ou seja, São Francisco nasceu em Assis, na Itália, então ele é São Francisco de Assis. Santo Antônio é de Pádua, então ele nasceu em Pádua, né? São Jorge nasceu na Capadócia, então São Jorge é da Capadócia, e por aí afora. Acontece que São João Batista nasceu num distrito chamado Ain Karim, localizado a cerca de 6 quilômetros de distância do centro de Jerusalém, ou seja, São João Batista é de Jerusalém, ele nasceu em Jerusalém. São João Smoller, ou São João do Chipre, por exemplo, nasceu em Amacos, portanto, São João Smoller, que seja, é do Chipre. Então, quando nós vemos a citação São João, nosso patrono, São João de Jerusalém, nos rituais maçônicos, nós estamos falando de São João Batista. Eles são a mesma pessoa, né? Não estamos falando de um outro São João. O Vaticano não canonizou São João do Chipre sob o título de São João de Jerusalém. Essa informação pode ser obtida na página da Santa Sé, na página oficial do Vaticano. Bom, e aí eu apresento algumas coincidências, né, que eu chamo de coincidências no rito adoleramita, né? E faço questão de falar no rito adoleramita porque todos os amados irmãos sabem que ele é o rito
considerados mais místicos, né, praticados aqui no Brasil, e que ele dá muitas evidências a respeito disso, né? Na doutrina, nos rituais ordinariamente, existem essas coincidências, que eu estou chamando de coincidências, que remetem a São João Batista, né? O primeiro deles é o batismo pela água, né? Porque nós, quando somos iniciados no rito ordinariamente, como somos recebidos como irmãos filiados ou regularizados na loja do ordinariamente, nós somos batizados com água pelo venerável mestre e recebemos dele um nome histórico, ou seja, nós somos batizados, tal qual São João Batista falava, né? Das nossas sessões magnas de iniciação, existem duas etapas que são exclusivas do rito do Nenamita, que é a cena da traição e da câmara ardente. Para os amados irmãos que nunca viram o que é, não acompanharam a iniciação do Nenamita, a cena da traição ela é encenada como um suposto traidor, um maçom perjuro que se disponha a informar os segredos, os mistérios todos da maçonaria ao candidato em troca de dinheiro para que ele não precise passar pelas provas. Ele é descoberto pelo irmão terrível, né, pelo irmão primeiro esperto, e ele é imolado, né, sua cabeça é decepada e ela é exibida para o candidato numa cena dramática de maior impacto psicológico possível, no que é chamado de câmara ardente, né? Evidentemente, há uma associação disso com São João Batista. O próprio sinal gutural, né, grau de aprendiz, que é comum a todos os ritos, também lembra essa simulação, apesar de, evidentemente, ele se referir à ratificação do juramento que nós fazemos de não revelar os segredos maçônicos, né? O rito ordinariamente abre o livro da lei no Evangelho de João, né, no capítulo 1, versículos 6 a 9, que fala nos seguintes termos: houve um homem enviado por Deus que se chamava João, este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que desse testemunho da luz. Era a luz verdadeira que alumia todo homem que vem assim. Ou seja, o homem enviado por Deus, que se chamava João, é São João Batista, é São João Evangelista, fazendo referência, dizendo quem foi o precursor da chegada do Messias, da chegada de Jesus, que foi São João o Batista. Bom, meus amados irmãos, em conclusão, diante de tudo que eu exibi aqui, o meu entendimento é o seguinte: a Grande Loja Unida de Londres e Westminster, e isto é um dado histórico, foi fundada no dia 24 de junho de 1717, dia comemorativo de São João Batista. As constituições de Anderson, de 1723, estabelecem comemorações maçônicas obrigatórias no dia de São João Batista, alternativamente no dia de São João Evangelista. Guilherme de São Vitor, em 1781, na compilação preciosa da maçonaria do Neramita, afirma que São João Batista é o patrono da maçonaria. O anacronismo e a ficção existente na obra de Etienne Bazot, que sustenta a hipótese de São João Smoller, são gritantes, né? Não devem ser levados a sério por conta de provas documentais, de livros de história geral e não livros maçônicos, né? O Ritual de Aprendiz Maçom dos Ritos Adoniramita brasileiro, publicados pelo Grande Oriente do Brasil em 2009, são taxativos com relação a São João Batista ser o patrono da maçonaria. Eles não deixam dúvida com relação a isso. Várias coincidências existem na doutrina adoniramita que nos remetem a São João Batista. E aí eu faço apenas uma afirmação de que a maçonaria é uma coisa só, né? Os ritos anteriormente ao Conselho de Lausanne eram todos formados do grau 1 ao último, fosse ele 133, 12, 7. Né? Então não existe um patrono para os graus simbólicos e um outro patrono para os graus filosóficos. São João Batista é padroeiro da maçonaria universal, da maçonaria como um todo, né? E, na minha opinião, né, existem, né, e eu tentei demonstrar evidências suficientes para se identificar ele, São João Batista, como patrono da maçonaria. Porém, eu volto a afirmar, a liberdade de opinião e o direito ao contraditório devem sempre prevalecer, né? E dessa forma, que cada um de nós forme o seu próprio juízo a respeito da questão, né? Eu apenas demonstrei para os amados irmãos o meu entendimento particular. E aí, por fim, eu termino agradecendo imensamente o carinho, a presença de todos aí, e principalmente a paciência de terem me ouvido até aqui. A partir de agora, eu fico à inteira disposição de todos os amados irmãos que tiverem perguntas, questionamentos, críticas, né?
ou quaisquer considerações a respeito do tema que eu acabei de apresentar. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, meu boa noite. Meu irmão Emiliano, muito obrigado. A sua explanação ela foi excelente. Nós já estamos vendo as manifestações aí de agradecimento, aí, de elogio. E nosso irmão Francisco Queiroz, que ele está lá em Portugal, ele relembra o seguinte: Santo Antônio nasceu, na verdade, em Lisboa, mas ele é considerado um santo tanto em Lisboa quanto em Pádua, tá? Que ele faz esse acréscimo aqui. Tá bom, meu irmão? Agradeço pela colaboração. Isso aí a gente tem, né? Nós temos Santo Antônio de Lisboa, né? E Santo Antônio de Pádua. Então, muitas das vezes, imagina que são dois santos distintos, né? E é o que ocorre com o João Batista, né? Boa noite mais uma vez aos irmãos. Primeiramente, agradecer, excelente aula, né? Parabenizar. Gostei bastante. É uma pequena dúvida que o irmão falou a respeito do solstício de inverno, de verão. Colocou de inverno em dezembro, de verão em junho. Desculpa a minha ignorância, tenho menos de 2 meses de aprendiz, e eu participei na minha loja da cerimônia de comemoração, né, do solstício de inverno, agora no meio do ano. O irmão, no início da palestra, falou o contrário. Aí, só podia tirar essa dúvida, por favor? É porque o amado irmão está no hemisfério sul, o amado irmão comemorou no Brasil. A posição do Sol é invertida nos 2 hemisférios. Né? Em junho nós temos o inverno, mas lá na Europa é verão. Né? E todas as escolas iniciáticas, inclusive a maçonaria, são baseadas nessa tradição europeia, né? Na tradição do velho continente. Então, elas foram mantidas. Então, o solstício de inverno que eu me refiro é o solstício de inverno do hemisfério norte, né? Onde saíram todas essas tradições. Quando a gente faz essa transposição, vamos assim dizer, para o hemisfério sul, fica tudo ao contrário. O equinócio de primavera, por exemplo, para nós é em outubro, não é em março, né? É tudo invertido, nós estamos em uma relação invertida. Então não há erro, né? Apenas foi comemorado aqui na data certa, levando em consideração a posição do Sol aqui. Tá ok, meu irmão, muito obrigado. Se puder disponibilizar esse material também. Com certeza, eu farei isso amanhã. Tá ok, obrigado. Meu irmão Volney do Lago. Tem que liberar seu microfone, meu irmão Volney. Está fechado. Me desculpe. Agradeço aí a oportunidade e queria parabenizar o irmão Sérgio pela excelente palestra, pelos esclarecimentos, imensos esclarecimentos sobre essa figura tão assim, questionada entre nós, né? Insigne também, né? São João é muito reverenciado por todos nós, né? E é importante que a gente saiba claramente das origens e das diversas interpretações desse nome, né? Mas eu queria, além desses que o irmão citou, saber se o irmão já ouviu dizer de São João da Escócia. Nós aqui em Poços de Caldas temos desde os velhos tempos da fundação de nossa loja, os irmãos do início criaram uma escolinha que hoje cresceu, hoje é uma instituição de ensino bastante respeitada aqui no município e leva o nome de Instituto Educacional São João de Escócia, né? Eu queria saber se o irmão tem alguma referência sobre esse São João, ou foi como que se deu isso? O irmão tem notícia, não? Pelo que eu entendo, foi uma denominação adotada lá pelos escoceses, lá para uma ordem, né? Como eles fizeram a ordem de Santo André do Cardo, né? Eles fizeram a ordem de São João da Escócia, como tem a ordem lá de São Jorge da Inglaterra. Nenhum desses santos era local, nenhum desses santos era de lá, o padroeiro lá da Irlanda é São Patrício, enfim. Eles têm muitos santos lá, eles se dedicam, se devotam a muitos santos, mas mais por conta daquilo que eu falei, né, da data da fundação, da coisa, enfim.
talvez São Jorge seja padroeiro da Inglaterra, porque era um cavaleiro, né? Isso era muito forte para a cultura deles, né? No caso do São João das Costas, eu não citei porque a maioria dos autores não o associa, né? Eu acho que os 3 candidatos principais, né, pelo menos a maioria dos autores que eu leio, são exatamente esses, por isso que eu não citei. Sim, os principais. Sim, o São João da Escócia, mas eu nunca vi ninguém postulando ele como sendo patrono da maçonaria. Isso é que eu não coloquei na apresentação dos slides. Perfeito, irmão, perfeito, está entendido. É uma denominação local de São João, digamos assim, sim, lá, sim. né? Como é a Nossa Senhora de Aparecida para nós, por exemplo. Sim, perfeito. Enfim, está homenageado São João também na nossa escola aqui, não é? Com certeza. Muito obrigado, viu, irmão? Parabéns, viu? Obrigado pelo carinho, meu marido. Obrigado pela participação, meu irmão Boni. Mais algum irmão deseja fazer alguma pergunta? Nosso irmão Moacir, de Aparecidinha. Muito bem, meu irmão João Dias. Meu irmão Sérgio, ouvir você, meu irmão, é degustar o maná dos deuses do conhecimento, sabe? É um prazer. A sua facilidade de se expressar, olha, se existe alguma chamada pedagogia do ensino, é essa que você pratica dentro da maçonaria. Você tem uma capacidade de transmitir conhecimento, uma coisa fantástica. Adoro suas palestras, gosto muito. Meu irmão, eu só queria saber a questão de uma expressão que nós usamos muito, aquele período que você costuma, que os ritos denominam entre um grau e outro, que você tem que aguardar, que eles chamam de interstício. Eu acredito, eu cheguei a procurar em vários dicionários, mas não achei em lugar nenhum. Mas eu associo esse período, embora eles variem, não, esse aqui é só de 3 meses, esse é de 4 meses, aquele é de 6 meses. Mas eu acho que o correto mesmo deve ser o de 6 meses, assim, eu digo, devido à palavra, que interstício, que eu entendo, quer dizer, o período entre os solstícios. Eu estou errado nessa interpretação minha ou não tem nada a ver a palavra, a etimologia da palavra? Meu amado irmão, mas em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo seu carinho, né? Muito obrigado pela sua participação, principalmente pelo seu carinho. Eu entendo que não, eu entendo que a etimologia bota esse sufixo, né? O tício, né? Como um marco, né? E isso é um marco, né? Como se fosse uma data específica. O interstício, se nós fizéssemos uma tradução literal dele, seria entre marcas, entre datas, né? Então, no caso do solstício, datas entre os sols, né? Datas entre os sóis, né? Entre as datas máximas de insolação, por assim dizer. Então, na maçonaria, ou em qualquer outro ramo, quando tem um interstício, são datas definidas. Ele pode ser 1 ano, 2 meses, 5 anos. Na escola pitagórica, por exemplo, é 5, né? O Pitágoras deixava lá os aprendizes 5 anos calados, sem poder falar, sem poder abrir a boca para aprender, né? Mas, na minha opinião, não tem nada a ver com o solstício, não. O solstício é que tem a ver com o interstício, eu acho que é o contrário. Ah, tá. Então, quer dizer, essa etimologia não é bem isso aí, não. Não é por conta do sol, é por conta do intervalo entre datas. Ah, não, então tá ótimo. Muito obrigado, meu irmão. Satisfeito. Meu irmão Moacir, tomando a liberdade, na parte do administrativo, o interstício é um intervalo entre 2 fatos, né? Realmente não tem, me parece que não tem a ver com solstício, não. Correto, meu irmão. Bom, né? Entre um fato e outro, aquele intervalo, é o lapso de tempo, né? Lapso de tempo. Muito obrigado, meu irmão. Pelo menos é o que eu recordo que estava no regulamento do Estatuto do Funcionário Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, é isso. Isso, muito bem lembrado. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, Milhão. Mais uma vez, a gente agradece, eu agradeço pessoalmente por esse desafio. Eu já tinha assistido essa palestra, né, da loja lá em Campo Grande, né, do Ramiro, e eu fiquei muito encantado, né, quando ele faz essa linha de pensamento, provando realmente de São João Batista. Eu gostaria até de ressaltar como é importante essas lives e a instrução. Desde que eu entrei na loja, lá no Monte Castelo, a gente já fez
10 a 15 vezes instruções já muito simples, né? Explicando que São João, né? Mas não nessa profundidade, que a gente agora... hoje eu tenho uma condição de, assim, de dar uma instrução, né? Até numa linha de pensamento que o irmão usa, e fantástica, você prova, o amado irmão prova, né? Através dos nossos 2 rituais, né? Que é o São João Batista. E tira essa dúvida, São João de Jerusalém, né? São João de Jerusalém Batista são os mesmos santos, não é verdade? Eu quero agradecer também ao irmão Petri, ele me ajudou também numa dúvida que eu tinha, ele gosta desses assuntos, né? Gostaria até que ele também se pronunciasse, o irmão Petri, né? É um excelente palestrante também. Nós temos aqui um grupo de palestrantes fantástico. O Emiliano, ele ficou tão famoso que ele está sendo disputado. O grupo Adoramita lá, poxa, vocês estão pegando nosso palestrante. Está sendo o seu contrato, tá? Mas parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Obrigado pela essa palestra. E vamos para a próxima vez, né? Obrigado pelo carinho, meu amado irmão César. Irmão Nelson Rangel, que adentrou agora na sala, boa noite. Nosso irmão é delegado litúrgico do Rito Brasileiro, em Cacoal, Rondônia. Eu vou mandar para você, tá, meu irmão, a palestra que está sendo gravada. E, mais uma vez, obrigado aí. Tá? Boa noite, meu irmão. Obrigado, eu fico agradecido. E se houver permissão do palestrante, eu vou colocar no site da loja universitária. Está permitido, permissão concedida, será uma honra para mim. O passe dele está conosco, pensei que ele precisar. Nosso irmão Pedro Brito, pode fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Irmão Sérgio, eu queria lhe agradecer pelo... Você me tirou várias dúvidas, me fortaleceu algumas convicções que eu já tinha pesquisado, já estudei um pouquinho também sobre os santos de nome João, maçonaria, e conheci alguns textos que o irmão mencionou, e gostei muito da palestra porque o irmão reforçou, não conhecia essa vertente que o irmão colocou, não conheço, eu sou do rito escocês antigo e aceito, e eu não conhecia essa parte do Adoramita, os rituais que o irmão mencionou na sua fundamentação, achei muito interessante. E eu queria sugerir ao irmão que no final do seu trabalho o irmão disponibilizasse as fontes de pesquisa que o irmão utilizou, só para a gente também, às vezes a gente quer dar uma aprofundada também, né? E é bacana para a formatação do trabalho. Essa acho que é a segunda vez que eu assisto o irmão, a outra palestra que eu assisti do irmão não foi desse assunto, mas eu vejo que o irmão também é uma fluência muito interessante, muito bom, muito bacana a sua palestra, meu irmão. Desejo que você continue, que isso é muito interessante, né? Porque essa multiplicação do conhecimento que o irmão faz é benéfica para todos nós. Parabenizo o irmão e a todos que estiveram hoje aqui. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Obrigado, meu amado irmão Pedro, pelo carinho, pela participação e também pela sugestão. Vai ser acatado. Vou passar a fazer isso. Assim, nos próximos slides eu coloco lá a bibliografia para os amados irmãos se aprofundarem no tema. Obrigado aí pela sugestão. Um abraço, meu irmão. Vai falar, Pedro? Só dar uma boa noite a todos e agradecer mais uma vez o Sérgio pela mais uma aula, né? Parabéns, Sérgio. Obrigado por Obrigado, vocês. meu amado irmão Pedro. Obrigado aí pela presença, aí, pelo carinho. Fiquem com Deus. Nós somos freguês assíduo aí de vocês. Sim, a gente é sócio daqui. Meu irmão, Abel Tolentino, vai falar, meu Abel? Boa noite, meus irmãos. Não, só para agradecer mesmo nosso irmão Sérgio, realmente foi uma aula, tirou muitas dúvidas. E vamos comer pé de moleque e pipoca. É isso aí. Obrigado. Obrigado pelo carinho, meu amado irmão Abel. Nosso irmão Marco Aurélio Carvalho. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, venerável. Parabenizar o irmão Sérgio pela excelente palestra e comunicar que hoje é o dia da reunião da nossa loja e eu coloquei esse convite no grupo da nossa loja e o venerável houve por bem
direcionar os nossos trabalhos para essa palestra. Então, nós tivemos aqui a presença de 7 irmãos do quadro, que eu tenho certeza ficaram muito enriquecidos com os ensinamentos do nosso irmão Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, meu amado irmão Macaulay. Eu não sabia que eu tinha essa responsabilidade nas minhas costas. Foi bom não saber antes, senão eu podia amarelar. Loja Maçônica Luz e União, Oriente Poços de Caldas. Também o nosso irmão Ronei aqui da nosso Oriente também. E agradeço pelos ensinamentos. Obrigado pelo carinho, meu amado irmão. Obrigado, meu irmão, pela sua deferência e agradecemos também ao Venerável e aos integrantes da loja, né, por terem participado e enriquecido com as vossas presenças. Mais algum irmão deseja fazer uso da... irmão, só tem aqui a inicial, meu irmão, A e os 3 pontinhos. Muito boa noite, meus amados irmãos. Meu nome é André, é porque está constando como A, somente aí. Isso. Meus amados irmãos, eu faço parte de uma loja chamada Par de Carvalho 2196 do Oriente de Belém do Pará. Eu cheguei a esse link através do nosso venerável mestre, Aderivaldo, e que uma palestra passada do nosso amado irmão Sérgio foi transmitida para a nossa loja. Eu não sei se o irmão Sérgio está ciente de que a didática dele, o conteúdo com que ele passa, está chegando dentro das lojas até aqui no norte do país. Talvez sem ele saber. Fico feliz de saber. Não sabia não, mas fico feliz. Temos um grupo de WhatsApp restrito, chamado, que eu idealizei, que é chamado Portadores da Luz, que é um grupo de ocultistas como eu, e o seu link chegou lá para a gente. E, curiosamente, na instrução da loja, no final agora de junho, foi justamente esse tema. E só que, claro, não querendo fazer as comparações, mas a profundidade com que o irmão colocou o conteúdo foi esplêndida. Meu amado irmão, daqui de Belém do Pará, em nome da nossa loja, do Grande Oriente do Pará, aqui o nosso grão-mestre Edilberto, o nosso grão-mestre, gostaria de parabenizá-lo e eu, se puder, gostaria de poder acompanhar mais palestras. Eu acredito que o vosso conteúdo serviria também muito para a instrução na nossa loja, que é uma loja de estudos também, para os aprendizes, tá? Eu estou muito satisfeito. Parabéns. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Fico feliz que eu esteja podendo ajudar de alguma maneira os amados irmãos aí no Oriente do Pará. Mas pesquisa mais, não acredita sempre em mim não, tá? Olha outras fontes aí. Sim. Mas foi muito, muito bom, meu amado irmão. Agradeço a todos os amados irmãos que estão presentes agora aqui. Paz e prosperidade, paz profunda e um honroso namastê. Paz profunda, meu irmão André. Meu irmão André, por gentileza, coloque o contato no chat aí, nome e contato, para a gente encaminhar a gravação, tá bom, meu irmão? Sim, meu mestre, com certeza absoluta. E vai ser de muita serventia. E se tiver uma outra palestra, dependendo do dia que a nossa loja se reúne às segunda-feiras, a gente com certeza vai linkar e vai fazer a sessão. Vamos fazer a sessão como palestra, não vamos acompanhar o irmão Sérgio. O irmão Sérgio aqui já é uma lenda aqui em Belém do Pará, viu? Isso. Tá bom. Nós temos um irmão que está participando, é o meu irmão Francisco Queiroz. Meu irmão, quer fazer uso da palavra? É de Portugal. Meus amados irmãos, muito boa noite. É um prazer estar convosco. Na realidade, eu sou oriundo do rito escocês Redfield, mas há uns anos que entrei para o excelso Conselho da Maçonaria Dona Ermita em Portugal e até sou TVP de uma loja, uma augusta loja de perfeição. Esta exposição foi extremamente rica e extremamente pedagógica, já foi dito, não vou repetir. Portanto, parabéns, muito obrigado. Não me leva a mal aquela alerta para Santo António, mas antes pelo contrário, porque de facto
a omnipresença, digamos assim, de Santo António, o carinho que os habitantes de Pádua têm por ele, também é igual ao carinho que os lisboetas têm por ele, e portanto é considerado santo de Pádua e de Lisboa. Mas na verdade, quando vierem a Portugal, digam que nós levamos a ver o sítio mesmo, na Baixa Lisboeta, na cidade antiga de Lisboa, onde é que ele nasceu. Mas o mais importante não é isso. O mais importante foi todo o estudo que, através de si, companheiro, irmão Sérgio, meu querido irmão Sérgio Amado, conseguimos ter de separar os vários São Joões, passo o termo. Isso foi o mais importante que conseguiu, e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho aí, no adiantado da hora. Em Portugal já está tarde, né? Aqui já é 1h18, 1h18. Obrigado aí pela paciência. Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado aí pela presença. Realmente, a gente costuma fazer essa confusão, né, entre Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa. E só a lembrança foi excelente. Contribuiu para nossa palestra ficar mais Estamos cá para nos ajudar. Estamos cá para nos ajudar. É isso que interessa. Com certeza ajudou. Bastante. Considerando que nossos irmãos não querem mais fazer pergunta, nosso irmão César Santos, ele recorda, né, que o Rio de Janeiro tem um município, né? Santo Antônio de Pádua, né? Sim. Aqui no Rio de Janeiro. Agora deve ter outros municípios também com o mesmo nome, né? Olha, então vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos Castilho, considerando que já não tem mais nenhuma intervenção, acho que ele tem algumas palavras, né, meu irmão? Muito obrigado, meu irmão. E aproveitar esse resquício final do nosso horário, agradecer mais uma vez ao Sérgio, e por ele ter declinado que é meu amigo, me tornou um pouco suspeito. Mas mesmo assim, eu vou corrigir rapidamente aqui uma falha que eu cometi. A falha foi o seguinte: nós fomos brindados pela palestra de uma pessoa realmente especial. Nosso irmão Sérgio, ele recentemente recebeu uma honraria por ele ser membro do Supremo Conselho Adoniramita do Brasil. Ele foi nomeado provedor-geral de ritualística. Isso não é para qualquer um, não, né, meu irmão? Por isso é que o embasamento dele realmente é muito bom. Sérgio, sobre o assunto debatido, eu acredito, para mim foi rico demais, porque eu, na minha época de aprendiz, que foi há pouquinho tempo atrás, eu fiz um trabalho sobre esse mesmo tema, e eu, no final, acabei ficando na dúvida, e optei por achar que São João Smoller ou Smoller era o real patrono. Agora eu aprendi a verdade, inclusive pela fundação das grandes lojas inglesas, né? Mas eu acredito que isso aconteceu também, principalmente a controvérsia que diz que existe no Brasil entre autores, em questão dos fundamentos da bondade de São João Smoller, da constituição cristã dele. Nós é um país extremamente cristão, né? Apesar de termos uma grande gama de cultos religiosos e todos têm um grande valor. Então, simultaneamente a tudo que ele fez, tudo que ele passou, aquilo que você contou, que ele teve o problema de saúde na família, que perdeu a esposa, perdeu filhos, e acabou abdicando até da sua fortuna que ele tinha, né? Ele vinha de uma família nobre. Simultaneamente, nesse tempo, ocorriam aquelas cruzadas sagradas. Então, elas estavam sob a liderança dos Cavaleiros Templários. Eu acho que isso também forneceu inspiração para os modos de conduta dele, e como a maçonaria também tem um grande apreço pelos Cavaleiros Templários, deve ter provocado este pequeno engano, vamos dizer assim. Só uma correção. As coisas aconteceram quase 500 anos depois dele ter morrido. Ele não presenciou as cruzadas. O erro do Bazot foi esse. Certo, exatamente. O Bazot colocou ele, e os autores maçônicos embarcaram na narrativa do Bazot, né? Quando ele nasceu, tinha só 500 anos depois que teve cruzada. Então ele não viu isso. Isso é ficção.
E aí associaram, né? Associaram uma coisa isso. com a outra e Embarcaram provocou na o história erro. do Bazô. Embarcaram na história do Bazô. O Bazô enganou todo mundo. Exatamente. E como você disse também, o nome que o Papa deu, acho que foi no século VII que deu para ele, foi São João Smoller ou Smoller, né? Não foi São João de Jerusalém. O São João Smoller, canonizado pelo Vaticano, é São João Crisóstomo. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado por ter me ensinado muito mais e a todos nós também. Bom, agradeço a presença de todos os irmãos. Gostei muito de conhecer nosso irmão Francisco Queiroz, Volney, Renato, Moacir, Agenor, João Carlos, Eliel, Alexandre Petri. Tem muito mais, mas a minha tela, que é bem pequenininha, não consigo ver a todos. Antônio Ventura, Abel, meu amigão. Então, a todos que estão presentes até esse momento, muito obrigado pela sua presença. Esperamos vê-los aqui novamente. Desejo a todos muita saúde, muita paz e uma vida longa e próspera para todos vocês. Que assim seja. Aos imortais mistérios juremos lealdade, a todos prometamos amor, fraternidade. Nossos incertos passos, vinde guiar.